Confusão espiritual? Deus tem resposta. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Mateus 20, 22. O mistério da confusão espiritual. Todos nós, em algum momento da jornada cristã, passamos por períodos em que a fé parece caminhar em meio à neblina. O coração deseja respostas rápidas, mas o céu permanece em silêncio. As promessas estão diante de nós, mas o cumprimento parece distante. É nesse terreno que surge o que podemos chamar de confusão espiritual. Jesus disse aos discípulos em Mateus 20, 22, Não sabeis o que pedis. Eles buscavam algo legítimo aos olhos humanos, reconhecimento, honra e proximidade no reino. Mas o Senhor os confrontou com a realidade de que não compreendiam o alcance de seu próprio pedido. Essa é a essência da confusão espiritual, quando pedimos, esperamos e caminhamos sem entender o que Deus está de fato operando nos bastidores. A confusão espiritual não é sinal de falta de fé, mas um laboratório do espírito, onde aprendemos a confiar em Deus além da lógica, além da razão e além das circunstâncias. É o espaço em que somos moldados a permanecer firmes mesmo quando não compreendemos. O silêncio de Deus e a amizade oculta. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este lhe for procurar à meia-noite, lhe disser, Amigo, empresta-me 3 pães? Lucas 11, 5, 8. Jesus contou a parábola de um homem que buscava pão à meia-noite, mas foi atendido com demora. À primeira vista, a cena soa estranha. Um amigo em necessidade, mas recebendo a resposta tardia, quase insensível. Isso ilustra a experiência que muitos de nós temos com Deus. Pedimos, clamamos, mas parece que o Senhor se oculta ou demora a agir. O que aprendemos aqui é que a amizade de Deus nunca é negada, mas às vezes é oculta. O Pai não é insensível, mas Ele usa o silêncio para nos ensinar perseverança e dependência. É nesse meio da noite da alma que descobrimos o quanto realmente confiamos nele. A confusão espiritual, muitas vezes, é esse tempo em que Deus parece distante, mas, na verdade, Ele está conduzindo nosso coração a uma maturidade mais profunda, a uma comunhão que ultrapassa sentimentos. A sombra sobre a paternidade de Deus. Qual dentre vós, sendo pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lucas 11, 11, 13. Jesus nos ensinou que o Pai Celestial é bom, mas reconheceu que em certos momentos pode parecer o contrário. Há épocas em que sentimos que nossas orações não passam do teto, que Deus parece indiferente ou distante, como se Ele fosse um pai que nega o pão. Contudo, a verdade permanece. Ele é bom em todo o tempo. Se agora tudo que você vê é uma sombra encobrindo a face do Pai, confie que em breve a luz voltará a brilhar. O que hoje parece silêncio ou negação, amanhã se revelará como cuidado, proteção e fidelidade. A confusão espiritual é muitas vezes a maneira de Deus ampliar nossa visão. Ele não está brincando com nossas emoções, mas construindo em nós uma confiança inabalável, que não depende do que sentimos, mas do que cremos. A fidelidade singular de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, 7, 8. Jesus contou a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos orar e nunca desanimar. A questão central não era apenas a resposta da oração, mas o tipo de fé que se mantém firme diante da demora. Aqui está o coração da confusão espiritual, quando a promessa parece tardar, mas a fidelidade de Deus continua intacta. Nos tempos de confusão, Deus está testando e refinando a fé. Ele está mais interessado na formação do caráter do que na resolução imediata dos pedidos. A fidelidade dele é singular, porque mesmo quando não compreendemos, ele continua conduzindo a história segundo seus propósitos eternos. A pedagogia da confusão espiritual. A confusão espiritual não é acaso, é escola. Nela aprendemos a confiar em Deus além da lógica. Quando tudo parece incoerente, descobrimos que a fé não se apoia em circunstâncias, mas em promessas.
a esperar com paciência. O silêncio de Deus é muitas vezes um chamado para amadurecer na perseverança, a diferenciar desejo de propósito. Muitas vezes pedimos coisas que não compreendemos. Deus, em sua graça, nos conduz ao que realmente precisamos, a valorizar a presença mais do que a resposta. É no deserto da confusão que descobrimos que a maior bênção não é o que Deus dá, mas o próprio Deus. Exemplos bíblicos de confusão transformada em revelação. Abraão, chamado a sacrificar Isaque, viveu a confusão de obedecer a uma ordem que parecia contradizer a promessa. No fim, descobriu que Deus já tinha o cordeiro preparado. José, vendido pelos irmãos, preso injustamente, viveu anos de silêncio e confusão até entender que tudo fazia parte de um plano maior, de preservação. Jó perdeu tudo sem explicação aparente. No auge da confusão, declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. E no final, conheceu a Deus de maneira mais profunda. Os discípulos, após a morte de Jesus, entraram em desespero e confusão até que a ressurreição lhes abriu os olhos para a grandeza do plano divino. Em todos esses casos, a confusão foi apenas o prelúdio de uma revelação maior. A prática da fé no meio da confusão. O que fazer quando estamos experimentando confusão espiritual? Persistir na oração. Ainda que pareça que Deus está em silêncio, continue clamando. Apoiar-se na palavra. Quando os sentimentos falham, a Escritura permanece como âncora. Buscar comunhão. Deus usa irmãos na fé para nos fortalecer em meio às dúvidas. Cultivar gratidão. Mesmo sem entender, reconhecer o cuidado diário nos mantém firmes. Esperar em Cristo. Ele é a nossa certeza, mesmo quando tudo mais parece incerto. Conclusão. A confusão que revela confiança. A confusão espiritual é temporária. Ela não é o fim, mas o processo pelo qual Deus nos conduz a uma fé mais robusta. O que hoje parece oculto será revelado amanhã. O que agora parece incoerente será entendido na eternidade. Lembre-se, a confusão é o terreno onde a confiança cresce. Quando não entendemos, somos chamados a confiar no caráter de Deus, sabendo que Ele é bom, fiel e soberano. Se você está vivendo um tempo de confusão espiritual, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Hoje é o momento de entregar novamente seus medos, suas dúvidas e suas perguntas diante do Senhor. Ore com sinceridade. Senhor, mesmo quando não compreendo, escolho confiar em Ti. Ajuda-me a permanecer firme, crendo que a Tua fidelidade é maior que a minha confusão. Guia-me, fortalece minha fé e revela Teu propósito no tempo certo. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou ao seu coração, receba a paz e confiança do Espírito Santo. Ele está contigo. Gostou deste devocional? Então não deixe de acompanhar nossos conteúdos para continuar crescendo espiritualmente. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma mensagem, estudos e reflexões. Compartilhe este devocional com alguém que precisa de esperança hoje. Juntos, vamos continuar caminhando na palavra e descobrindo que mesmo na confusão, Deus está nos guiando para o centro da sua vontade.